Olá, colegas! É um prazer estar com vocês neste último módulo do curso online do NAP, os desafios da profissionalidade docente. Não é por acaso que a avaliação ficou para o final, mas isso não quer dizer que a avaliação seja um processo desvinculado de todos os outros módulos que foram trabalhados. Na verdade, a avaliação está intrinsecamente ligada a todo o processo de ensino, a todo o processo de aprendizagem e, por que não dizer, a todo o processo de ensinagem. Avaliar é algo que está presente no nosso dia a dia, fazemos isso o dia todo, o tempo todo, nos avaliamos os outros, então é algo inerente, né, à nossa condição, enfim, de ser humano. E avaliamos com base em determinados critérios. Na educação, especialmente no ensino superior, a coisa acontece da mesma forma. É preciso desenvolver o processo de ensino e é preciso avaliar esse processo. Eu gostaria de insistir, nesse módulo e nas discussões que vamos propor a partir dos textos que vocês lerão, que a avaliação não é algo isolado do processo de aprendizagem. Não é que eu, enquanto professor, ensine, faça todo o processo e num momento pontual eu aplico um instrumento, que pode ser os mais diferentes instrumentos, e avalio o que o aluno aprendeu. Essa é uma visão tradicional que nós precisamos superar. A avaliação deve acontecer durante o processo de aprendizagem, porque eu avalio não para classificar o aluno, mas para saber o que ele aprendeu, o que deixou de aprender, para que eu possa intervir. No módulo eu lanço uma pergunta: a avaliação é ponto de partida ou ponto de chegada? Eu não vou dar resposta. Depois que vocês lerem os textos, refletirem, pensarem e derem as suas opiniões, talvez vocês com certeza vão chegar a um denominador comum para dar uma resposta a respeito disso. Bem, estou de volta, agora na sala de aula. Eu gostaria de lembrar alguns detalhes em relação à avaliação. Nós temos uma história sobre avaliação que não é nada interessante. Se perguntar para um aluno, perguntar para nós mesmos que experiências você teve de avaliação, logo vem à nossa cabeça punição, nota baixa, nota vermelha, então a prova, aquele momento de tensão. Isso é fruto de toda a cultura educacional da escola tradicional que caminhou nesse sentido. E eu diria uma questão muito importante, uma questão muito séria. Nós todos incorporamos essa cultura de que a avaliação é para punir, para classificar, que é difícil para todos nós romper com esse paradigma. Então nós achamos que a avaliação é de fato para punir, é a nota, é o exame. E aí, lendo os textos, vocês vão perceber que a avaliação que acontece na escola, seja ela de educação básica ou do ensino superior, ou até na pós-graduação, essa avaliação é para fazer o aluno aprender. E se é para aprender, eu não posso avaliar em momentos estanques e esquecer tudo que o aluno fez antes e o que ele pode pensar depois daquele momento. Então, guardem bem esta questão. Eu avalio para fazer o aluno aprender e, portanto, eu preciso avaliar com diferentes instrumentos, preciso avaliar de várias maneiras e perceber não só os conceitos que o aluno absorveu, apreendeu, mas também as habilidades e as competências. Vocês vão ler os textos e os textos vão encaminhar bastante essa questão entre avaliar e examinar. Examinar é algo que acontece no mundo que vivemos, no mundo corporativo. Eu vou fazer um concurso, eu vou prestar um vestibular, aí se caracteriza o exame. Não interessa para aquele que vai corrigir a prova que eu fiz o que eu sabia antes, ou o que eu lembrei depois que saí da prova. O que interessa é o que eu fiz naquele momento. Isso é a lógica dos concursos, com certeza. Ele é seletivo, ele é excludente, mas esta não pode ser a prática da escola, seja ela do infantil até o ensino superior. Eu tenho que avaliar para
fluir o aluno, não é para selecionar, é para fazê-lo avançar. E aí tem uma questão importante que talvez seja difícil para muitos de nós entender. O erro que o aluno comete é construtivo. No meu tempo, já vai bastante tempo de aluna, o erro era proibido, errar era proibido. Graças a Deus nós avançamos, porque eu aprendo errando, com a orientação depois do professor, com a orientação às vezes de um aluno, entre os pares, os colegas, eu posso avançar. Então veja, esse é um conceito novo, que é preciso que nós encaremos e entendamos. Errar pode acontecer, a correção do erro me faz aprender, me faz apreender. Estas e outras questões vocês vão ver através dos textos que eu estou propondo para a leitura. E quero chamar a atenção, vou colocar também 2 apresentações em PowerPoint sobre algo que não sei se vocês conhecem, que é a prova operatória. E aqui eu diria, por que prova operatória? Porque é uma prova que faz pensar, o aluno pensar, analisar, sintetizar, comparar, desenvolver as suas habilidades de pensamento, as suas operações mentais. Para que eu possa aplicar a prova operatória, a aula tem que ser operatória. E aqui é todo esse caminho que vocês todos vêm fazendo, no sentido de que a aula seja exatamente uma aula de aprendizagem ativa, em que o professor é mediador e o aluno é o protagonista do processo. Tem que trabalhar, tem que pensar, tem que atuar. Bem, eu não vou falar mais, porque assim vocês terão a oportunidade de ler os textos e depois de compartilhar as suas reflexões, as suas conclusões, suas sugestões e também as dificuldades que vocês têm enfrentado no cotidiano do ensino superior em relação ao ensino, à aprendizagem e sua avaliação.